Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Irmãos em Fé. Aqui quem fala é o Antônio. E a palavra que eu quero estar trazendo ao seu coração hoje é promessas. Eu vou estar começando pela leitura do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 38 ao 39. Eu vou deixar a passagem aí na tela para você ver. E se você quiser nos acompanhar pela sua Bíblia, fica à vontade. Primeiro, antes de eu colocar aí para vocês lerem, eu vou estar resumindo um pouco a passagem. O livro de Atos, no capítulo 2, a gente encontra durante um evento, no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desce sobre a terra e os apóstolos que estavam reunidos em uma casa orando começam a falar em línguas. E todas as pessoas que estavam fora da casa escutaram os apóstolos falando em línguas. Alguns entenderam o que os apóstolos estavam falando e outros não. A palavra diz que maior é aquele que profetiza do que aquele que fala em línguas, porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. O Espírito Santo, quando desce sobre a terra, ele já vem com o intuito de trazer edificação para a igreja. Então, algumas pessoas que estavam do lado de fora conseguiam ter uma revelação justamente na hora em que os apóstolos estavam falando em línguas. Embora, em contrapartida, tiveram outro grupo de pessoas que não conseguiram compreender e até julgaram, falando que os apóstolos estavam bêbados. Porém, o Espírito Santo usa Pedro para ministrar para aqueles que não conseguiram compreender anteriormente a profecia que estava sendo revelada, para que não houvesse acepção de pessoas, para que todos ali pudessem compreender o que estava sendo dito. E durante essa profecia, no versículo 38 e 39, Pedro diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu pego essa parte que ele fala, a promessa é para todos vocês, para seus filhos, para todos quanto o Senhor chamar. E eu linko com o que está escrito em 1 João, no capítulo 2, no versículo 25. Vou deixar aí na tela. Só deixa eu encontrar aqui primeiro para trazer aqui para vocês. 1 João, no capítulo 2, no versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quando Pedro fala que essa é a promessa que ele fez a todos que ele chama, a gente vê através do livro de João que essa é a promessa, a vida eterna. Deus nos promete coisas aqui na nossa terra também. Por exemplo, Abraão ele recebeu Isaac como filho da promessa. Ele viu Isaac, que foi a promessa de Deus na vida dele. Mas ele também recebeu a promessa de que a descendência dele seria como a quantidade de estrelas. Ele não viu a descendência dele como quantidade de estrelas, não, ele viu Isaac, E é interessante porque apesar dele não ter visto a descendência dele como a quantidade das estrelas que ele viu no céu, ele sabia que aquela promessa na vida dele era real, porque o Deus que prometeu é o Deus fiel para cumprir. Isso se qualifica aos dias de hoje. Tem coisas na nossa vida em que Deus promete e que a gente fica esperando, mas nem tudo a gente precisa ver. Deus prometeu a Israel que eles sairiam do Egito e chegariam a Canaã. A promessa aconteceu, mas uma geração saiu do Egito, a outra entrou na terra de Canaã. Mas a gente tem que ter em mente que as promessas de Deus são boas, mas é porque a verdadeira, todas são verdadeiras, mas a principal promessa é a promessa de vida eterna. A gente falou sobre Pedro,
agora eu linkei com João, mas agora eu vou estar retornando a Pedro no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, que nos diz assim, eu vou estar lendo do 11 ao 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 13, Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Pedro, ele tinha a promessa de que ele edificaria a igreja. Sobre a pedra que é Cristo, a igreja seria edificada através da vida dele. Deus usaria a vida dele para edificar a igreja. Essa era a promessa. Mas a gente vê essa promessa se cumpriu, ele viu essa promessa acontecer, mas a gente vê que a promessa que ele mais esperava não era essa. Claro, era uma promessa grande, mas a promessa que ele esperava tanto, que ele sabe que há de se cumprir na vida dele, nas nossas vidas, ele reconhece que a principal promessa é essa, de que dos novos céus, das novas terras, a promessa, a principal, a vida eterna. E apesar do nosso momento de luta, em que todas as vozes querem dizer o contrário daquilo que foi prometido, a gente tem que se lembrar, a principal promessa é a vida eterna. Paulo sofria chibatadas, mas ele dizia, porque essas leves e momentâneas tribulações só nos trazem um peso eterno de glória. Apesar de tudo que nós temos que esperar, nós temos a almejar, é a vida eterna, porque lá eu estarei eternamente aos pés, aos braços, ao lado de Cristo. Essa é a palavra que eu trago ao seu coração, espero que você tenha gostado. Temos mais vídeos aqui, brevemente teremos o vídeo com o nosso irmão Edson, trazendo complementos sobre promessas. E eu fico por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no nosso canal para nos acompanhar, ver cada vez mais Deus falando, Nós aqui estamos falando, mas a palavra ela é de Deus. E se vocês gostaram, dê um seu like, compartilhe com seus amigos, nos ajude a crescer. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e até mais.